você fala assim, alinhar o candidato com a empresa, para quem não está nessa área, parece ser muito simples. É simples tudo isso, Cíntia? Me fala um pouquinho sobre isso. O candidato conseguiu uma vaga, o empresário lá conseguiu o candidato, como é que é essa parte? Simples não é, tá? O que a gente precisa fazer é trazer para a consciência o que é que está sendo buscado. O que acontece hoje no mercado? A maioria dos candidatos, eles saem atirando para todo lado. Eles encaminham o currículo para tudo quanto é vaga. Então, eles não têm muita ideia daquilo que ele quer fazer, ou daquilo que ele gosta de fazer, ou o que é que ele pode fazer. Aí eu já entro um pouquinho na parte comportamental, porque nós somos pessoas que vibramos em determinadas funções, determinados comportamentos. Então, a gente tem uma missão, a gente tem uma forma de trabalhar. E aí, quando o candidato ele vai só pelo cargo, ou só pelo dinheiro, ou só pela necessidade de precisar de um emprego, ele não consegue alinhar. É exatamente isso, ele não consegue alinhar, ele não tem muita noção para onde que ele está indo. E aí ele cai em qualquer emprego e ele fica insatisfeito, ele fica infeliz porque ele não tem os resultados que lá antes, quando ele estava procurando essa vaga, ele imaginava que poderia ter. E quando a gente fala alinhar, é exatamente essa questão. O que a empresa precisa? O que o candidato tem? Então, olha só, vamos parar por aqui. Se você trabalha com recrutamento e seleção, se você tem uma empresa que trabalha, né? Se você já está dentro de uma organização e é a tua função, né? Fazer esse processo seletivo, então preste atenção, que agora vai vir muitas informações importantes. Cíntia, então, olha só, você está me falando que há muitos dos candidatos que a sua empresa trabalha, né, vai recrutando, eles não têm a menor noção sobre como que vai ser as ações deles lá naquele trabalho. Só vai pelo dinheiro, só vai pelo cargo e ponto final. É mais pela parte técnica, e não só tanto pela parte técnica, vai por dinheiro. Dá para mim, Pelo pronto. salário. Ele vai pelo salário. Pelo E o salário. pior não é isso. O pior não é isso, Gi. O principal problema começa, sabe aonde? Quando a empresa não consegue fazer a descrição do cargo. Ele não consegue descrever qual a vaga. E nem ele sabe o que ele quer. Ele sabe que ele precisa de resolver um problema na empresa dele. Qual que é o problema na empresa dele? Tem ali uma função, uma área que não está sendo atendida, a equipe não está conseguindo atender, aí ele vai e coloca lá um anúncio de qualquer jeito e acredita que ele vai encontrar alguém para poder ocupar aquele cargo. E aí, quando a principal coisa que a gente pede para esse empresário, para a pessoa que decidiu que precisa desse cargo, é descrever o que é que esse candidato precisa ter. Legal. Precisa ter que tipo de competências é importante colocar nesse cargo, Cíntia? Aí a gente vai falar tanto de soft skills quanto de hard skills. Vamos traduzir para quem ainda não sabe esse exatamente, eu vou traduzir. São as habilidades, né? Quais são as habilidades que esse candidato precisa ter para poder cumprir a vaga? Quem que está mandando a vaga? Só que se a empresa não fizer uma descrição dessa vaga de forma correta, ele não vai conseguir encontrar o candidato correto. Olha, então, primeiro... É uma sacada que a gente, para muitos, vai falar, mas isso é óbvio. Não é óbvio, né, Cíntia? Gente que trabalha diretamente com as organizações, a gente que sabe a importância desse mapeamento, de entender as descrições da vaga, a gente encontra a grande maioria, comigo é a grande maioria, não sei com você, Cíntia, que as pessoas não fazem a tarefinha básica, né? Antes disso, não fazem, né? E começa pela empresa. A empresa, a primeira coisa que ele precisa pensar é essa vaga, esse cargo, quem é que eu preciso para estar aqui, que vai cumprir exatamente as atividades, as tarefas que eu necessito para que eu tenha o resultado esperado. E ele já tem dificuldade aí. Aí ele pensa, ele quer que alguém combine com ele. Ele fala, eu quero uma pessoa igual eu, porque eu faço tudo, porque eu sou uma pessoa, eu sou 10, eu sou o cara, eu resolvo tudo. Quem disse que ele precisa ter uma pessoa como ele? Será? A gente precisa, a primeira coisa, pensar na vaga. Quem manda? O cargo. Como que é esse cargo? Qual que são as habilidades, né, técnicas que eu preciso para esse cargo? Qual é o conhecimento que ele precisa ter? Mas, quais são as habilidades comportamentais que eu preciso ter para esse cargo? Adianta, Gi, eu pegar
que sou uma pessoa totalmente agitada, que eu não consigo ficar muito tempo na mesma rotina, na mesma função, e colocar ali para trabalhar em frente a um computador, fazendo tarefas repetidas, não vai resolver. Não vai. E daí, olha o que a Cíntia está falando, gente, é muito importante. Primeiro, hard skills, são as habilidades técnicas. Será que eu preciso que essa pessoa fale inglês? Que essa pessoa saiba mexer em Excel? Que essa pessoa saiba operacionalizar o software X, Y, Z? As habilidades técnicas são extremamente importantes, tá? Por quê? Para facilitar o trabalho. Só que só elas não, assim, não. ai, gente, não vai ajudar tanto não, pelas pesquisas que eu já vou falar para vocês. Aí vem o quê? As soft skills, as habilidades comportamentais. Como a Cíntia falou, eu quero uma pessoa mais agitada, mais centrada, uma pessoa mais ousada, mais detalhista, uma pessoa muito dinâmica, uma pessoa super paciente. Só que as empresas, infelizmente, não vamos generalizar, mas muitas das empresas acabam esquecendo de mapear o comportamento do cargo.